Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o parnasianismo, né? A gente sabe que é um movimento literário que surgiu na mesma época do realismo e do naturalismo, no final do século XIX, de influência, né, e tradições clássicas, e esse movimento começou, né, surgiu na França. É, o seu nome, né, ele surge por conta do Parnasse contemporâneo, chama, né, antologias publicadas em Paris a partir de 1866. Parnaso é como se chamava a montanha consagrada a Apolo, né, e as musas da poesia na mitologia grega. Então, Parnaso, parnasianismo, fazendo uma alusão, então, né, ao Monte Parnaso. Em 1882, Fanfarras de Teófilo Dias, né, foi a obra que inaugurou o parnasianismo aqui no Brasil, né, o movimento brasileiro, que se prolonga até a Semana de Arte Moderna em 1922. Esse movimento ele teve postura antirromântica. O parnasianismo ele sempre foi baseado na forma culta, na linguagem rebuscada. Então ele era contra o movimento romântico, porque a gente vem de uma estética romântica, onde nós tivemos três movimentos dentro de um único, né, que foi a primeira fase romântica, né, o indianismo. Nós tivemos a segunda fase romântica, chamada de ultrarromântica, e a terceira fase, que nós chamamos, né, de fase, que foi a fase mais voltada para o conceito social e tal. Então, o movimento parnasianista, ele tinha o intuito, né, da arte pela arte. Então, o que eles queriam era falar de algo belo, da beleza, tá? Então, a impassibilidade, né, a impessoalidade na poesia, né, era muito latente dentro da poesia parnasiana, tá? Tanto que eles falavam de vasos nessa época, né? Então, nesse momento também se cria, dentro desse movimento parnasianista, a tríade parnasiana, que foram os três autores, né, os três principais autores desse período, que formaram essa tríade: o Olavo Bilac, o Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia, tá? Os autores, né, eles criticavam a simplicidade da linguagem, a valorização da paisagem nacional e o sentimentalismo. Eles não queriam falar disso. Eles queriam falar da beleza, né, da arte como a arte, tá? Para eles, essa era a forma de subjugar valores da poesia, tá? Então, a proposta, né, era de uma poesia de linguagem muito rebuscada, racional, perfeita do ponto de vista formal. Então, eles acreditavam que estivessem apoiando, né, o modelo clássico, sem e que poderiam, né, contrapor aí os exageros, a fantasia típica do movimento literário que era o movimento romântico. O parnasianismo, né, ele seguiu-se aí, teve, né, e andou junto com o simbolismo, tá? Movimento que exalta a realidade objetiva e que nega a razão, né, explorada pelos parnasianos. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho mais sobre esse movimento simbolista, mas depois eu vou falar em outro vídeo especificamente sobre autores, tanto autores parnasianos, né, quanto autores simbolistas. Bem, as características, né, do parnasianismo é que eles eram esteticamente muito detalhistas. Então, eles pegavam, né, a descrição, por exemplo, de um vaso, né, falavam a respeito de onde aquele vaso havia servido, né, para qual imperador, né, para qual rei, que aquele vaso era extremamente bonito. Então, eles usavam uma linguagem rebuscada para enaltecer essa beleza, tá? Então, ao se preocupar com a forma, né, eles valorizavam então muito o vocabulário culto, os sonetos e também as rimas aí nesse período, elas eram raras, tá? A forma e os temas, né, da antiguidade clássica, elas eram marcantes e latentes nesse período, tá? Então, tinha-se uma retomada da mitologia, né, dentro desse movimento parnasiano. Os autores realistas e objetivos, eles mostravam as coisas como elas se apresentavam, ou seja, de uma forma bem descritiva, né? Eles colocavam detalhes
daquelas obras para que você pudesse, dentro da sua mente, visualizar como elas eram, tá? Então não tinha lirismo, né? Não tinha sentimento dentro desses poemas, porque era simplesmente a exaltação da beleza e não a exaltação dos sentimentos, porque quem é que vai exaltar um sentimento por um vaso, né? Então eles entendiam que a arte tinha que ser bela, e ela já era bela, de modo que ela não precisava ser explicada, né? Porque a arte, por ela própria, ela já valia muito, tá? Então, muitas características, né, do parnasianismo, elas encontravam-se presentes no realismo, porque lembra quando a gente fala do realismo de Machado de Assis, a gente fala que ele aproveitava, né, essas histórias que ele criava, mas dentro dessas histórias e dessas personagens que ele inventava, né, dentro do seu imaginário, ele conseguia e tentava retratar a realidade daquilo que acontecia à sua volta dentro dessas personagens irreais, né? Que dentro dessa história elas não tinham voz, elas não tinham rosto, né? Perdão, não voz, mas rosto, mas elas tentavam de uma certa forma retratar a realidade que acontecia naquele momento, tá? Então, quando a gente fala do parnasianismo, ele tem muito do realismo por conta de retratar fielmente, fazer a descrição de algo que realmente acontecia, tá? Então, no parnasianismo foram criadas apenas poesias, não existe prosa parnasiana, tá? Em resumo, né, vou falar para vocês algumas características do parnasianismo, que era a idealização da arte pela arte. Então, era arte simplesmente por ela ser arte, por ela ser bela, por si só ela já falava. Era assim que os autores parnasianos entendiam. Era a busca pela perfeição moral, né? Eles tinham uma preferência quando iam escrever pelos sonetos, a preferência, né, na hora de escrever pela descrição, para você se sentir olhando para aquele objeto, se sentir dentro daquilo ali, fazendo parte daquela arte. Nesse período, as rimas elas eram raras, se tinha um vocabulário extremamente culto, rebuscado, ainda não se tinha uma linguagem coloquial, os parnasianistas eles voltavam, né, com essa linguagem mais rebuscada, mais culta. A gente tinha o objetivismo, quer dizer, eu escrevo sobre aquilo que objetivamente eu consigo falar, eu consigo provar. O racionalismo, né? Tinha o universalismo, isso quer dizer englobar, né, não só as coisas que aconteciam no Brasil, mas no mundo. O apego à tradição clássica, né, a tudo que era clássico, que era rebuscado, né, o gosto pela mitologia greco-latina, né, eu falei para vocês nesse retorno aí, falar sobre isso, tanto que parnasianismo faz uma alusão, né, aí à mitologia, né, falando do deus Apolo, e a rejeição ao lirismo. Isso quer dizer, eu não quero colocar sentimento, eu não quero colocar essa lírica dentro daquilo que eu estou falando, porque eu falo simplesmente da arte pela arte. O contexto histórico, o fato dos parnasianos interpretarem o mundo, né, de uma forma cientificista, quer dizer, eu só posso falar daquilo que eu comprovo, né, positivista, ele resulta num período em que a gente teve inserido num ambiente de muitas invenções, de muitos avanços, né, nesse período, e que traziam muitas mudanças, né, não só na economia, mas também que transformavam nesse período a mentalidade das pessoas. Então, como a questão científica de falar daquilo que eu posso comprovar e não mais fazer lirismo em cima de tudo aquilo que eu falava, né? Eu só posso falar daquilo que eu comprovo, né? Isso, de uma certa forma, não atingia só a economia, mas atingia a mente das pessoas, né? O alcance ia muito além, né, de só a economia, porque as pessoas começavam, né, a ter uma outra visão das coisas que estavam acontecendo à sua volta. Na época do trovadorismo, tudo que acontecia era em nome de Deus, né? Então, quando a gente vem para esse movimento do parnasianismo, né, também é uma retomada nesse momento de virada também do trovadorismo, quando as pessoas começam a acreditar que o homem tem valor, né? Então, quando a gente fala
que isso também transformava a mentalidade das pessoas, é que as pessoas também começavam a acreditar no homem, né, como um descobridor de coisas também, né? É, bom, a gente vai ter um vídeo que vai falar especificamente sobre os autores, mas os principais autores do parnasianismo do Brasil, como eu disse, foi Olavo Bilac, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, e os três, né, eles formavam uma tríade, a tríade parnasiana. Além desses autores, né, a gente também pode falar de alguns outros autores que tiveram destaque, mas não tanto quanto a tríade parnasiana, que foi o Augusto de Lima, Bernardino Lopes, o Fontoura Xavier, a Francisca Júlia e o Múcio Teixeira, tá? Aí eu vou falar um pouquinho com vocês dos autores do parnasianismo em Portugal, né, que embora eles tenham sido mais representados no Brasil, alguns autores também se destacaram no parnasianismo em Portugal, que foi o Antônio Feijó, que foi o Cesário Verde, o Gonçalves Crespo e João da Penha, tá? Então eu vou fazer um vídeo também para vocês, tá? Falando especificamente da tríade parnasiana, com alguns poemas e também vou falar um pouquinho sobre o Cruz e Souza, né, que fez parte do movimento do simbolismo. Né? Eu já contei um pouquinho da história dele para vocês, mas a gente vai falar um pouco mais em um vídeo específico para isso. Eu espero ter ajudado vocês, né, nesse momento com as características e o contexto histórico onde o parnasianismo, né, se inseriu e como ele surge no Brasil. E espero encontrá-los em breve. Até o próximo vídeo, pessoal!